A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 2, classe de jovens, sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Professores, professoras, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, presidentes, alunos, todos que amam a palavra de Deus. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical há mais de 20 anos e estamos no YouTube. Atingimos 21k de inscritos aqui na última semana. Eu glorifico a Deus e peço a você, se não está inscrito ainda, inscreva-se, ative o sino de notificações, comente o vídeo, dê joinha, dê like, irmão. Por que fazendo isso? Você faz o canal crescer e isso significa que a palavra de Deus alcança mais pessoas. Você tem sido abençoado por estas aulas? Então me ajude a abençoar mais pessoas, ajudar mais professores. Como você pode fazer isso? Interagindo com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando. Os comentários, lá no final da aula, eu vou passar aí os comentários. Se você não comentou, eu passo na próxima aula. Forte abraço para vocês. Vamos direto então para a lição 2, classe de jovens. Eu estou em Campo Grande, hoje é 7 de outubro, ministro amanhã, dia 8, aqui no Congresso de Adolescentes. Você sabe que para entrar em contato com a gente, o meu WhatsApp está passando aí na tela. Sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Um irmão comentou, vai direto, você enrola muito na abertura, então vamos direto, meus irmãos. Mas não se esqueça de interagir com o canal. Texto do dia. O nosso texto áureo está em 1 João 2:18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Este ano não pode ser marcado, datado, programado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Os objetivos aqui da nossa lição de hoje é apresentar alguns sinais da volta de Jesus Cristo, evidenciar mais alguns sinais da volta de Jesus Cristo e compreender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito da vigilância. Meus irmãos, não se esqueça que aqui na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais e também links para você entrar em grupos de professores no WhatsApp, para você baixar o material que nós utilizamos aqui, que nós escrevemos em PDF, e o dessa aula está riquíssimo. Dá uma olhadinha aqui na descrição do nosso vídeo. Introdução. Como nós combinamos, você já tem a revista, tem o que está lido na revista e tem o material que a gente lê a revista, dá uma olhada na revista e aí a gente pega esse material e escreve algo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos apresenta, ok? Então pegue aí seu lápis, caneta, bloco de anotações para aquilo que o Senhor colocou no meu coração que vai acrescentar a sua aula. Os acontecimentos que assustam a humanidade sem Deus devem gerar expectativa na Igreja de Cristo. Ou seja, assusta quem não tem Deus. Eu tenho falado isso aqui há bastante tempo. Quem está certo de sua salvação não assusta. Causa ainda mais expectativa pela volta de Jesus, porque estes acontecimentos, eles apontam para a brevidade, a proximidade da volta de Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo diz que nós não devemos ser como aqueles que não têm esperança. Os que não têm esperança, eles têm motivos para ficarem preocupados, ansiosos, desesperados. Mas nós que temos esperança, nós não precisamos disso, porque nós temos esperança. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Muito bem? Tópico 1. Sinais da volta de Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir a você que fizesse anotações agora. Como o tópico 1 e 2 é praticamente o mesmo tópico, não é? Então, primeiro tópico, sinais da volta de Jesus Cristo. Segundo tópico, mais evidência da volta de Jesus Cristo. Eu vou resumir todos estes sinais aqui em um bloco só e você vai anotando. Muito bem.
Os sinais dos fins dos tempos, nós podemos dividir eles em grupos, para que haja aí um entendimento melhor de tudo aquilo que Jesus nos alertou. Jesus disse em Lucas 21:31, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Devemos, pois, olhar com atenção para estes sinais. São sinais que acontecem nas áreas religiosas, políticas, físicas e sociais. Vamos lá então para estes sinais. Já pegou aí, já fez aí a sua anotação, já pegou aí o seu papel para anotar? Pegue aí e não se esqueça de se inscrever e deixar aí o seu comentário. Primeiro sinal que a gente vai destacar aqui são os falsos cristos. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Estes sempre existiram em várias partes do mundo, inclusive aqui. Nós precisamos então estar vigilantes e alicerçados na palavra de Deus para não sermos enganados. Estes que serão enganados são pessoas cristãs, são crentes, mas que têm uma fé que é um paradoxo. São crentes sem fé alicerçada na palavra. Por isso que a fé do crente, a nossa fé, precisa estar firmada na palavra. Falsos profetas. Em Mateus 24:11 está escrito, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Todos os dias aumenta o número dos falsos profetas. E aí eu coloquei aqui 3 características dos falsos profetas e tem aqui as referências para você olhar e anotar. Primeiro, as profecias não se cumprem. Essa é a primeira questão. Então, Deus usa todos os vasos quebrados. Aliás, não tem vaso perfeito que Deus use, por mais santo, por mais que a pessoa tenha uma vida íntegra, todos somos imperfeitos. Então, como que a gente avalia um profeta? Se a palavra que sai de sua boca se cumpre. Segundo, os frutos são incoerentes. Então, nós não avaliamos as pessoas por suas manifestações espirituais. Porque tem gente que fala uma língua estranha que ela é muito linda, você se encanta. Tem gente que a performance dele, né, o jeito com que ele supostamente manifesta o dom, encanta as pessoas. Mas, e os frutos? Os frutos precisam ser coerentes. Os profetas verdadeiramente de Deus, eles têm uma vida que é um exemplo para as pessoas. Terceira característica dos falsos profetas, os seus ensinamentos não são bíblicos. Paulo escrevendo Gálatas 1:8 diz, ainda que nós ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, considere-o uma maldição, que ele seja amaldiçoado. Sabe essas pessoas bonitinhas, principalmente falando a jovens, pessoas bonitinhas, pessoas com tatuagem, com uma linguagemzinha adocicada, dizendo assim, não, que isso? O pecado não é problema não, gente. Jesus já venceu o pecado na cruz, relaxa. Sabe quando você cai, relaxa, não tem problema não. Eu acabei de gravar até um vídeo agora, que eu vou postar daqui a pouco aí nas redes sociais. Sabe, a pregação dos falsos profetas, ela conduz as pessoas a tudo, menos a uma vida de santificação. Logo, ela é uma pregação que acaba por conduzir as pessoas ao inferno. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É dura essa palavra, mas é verdade. Surgimento de falsas doutrinas. Eu estou falando dos sinais da segunda volta de Jesus. Os falsos mestres e os seus ensinos continuam sendo uma ameaça para a fé cristã. Atualmente estamos vendo crescer em nosso meio o evangelho do entretenimento, do coach, que agrada a muitos, no entanto, leva a uma vida sem compromisso com Cristo e com a santificação. E esse tipo de pregação, de evangelho, leva as pessoas a um outro sinal, que é a apostasia, que é o próximo sinal. Então, o altar deve ser usado única e exclusivamente para a pregação da palavra. Se eu pudesse dar um conselho a líderes, a pastores, eu diria, não usem o altar para outra coisa. Ah, mas é uma palestra, então aluga um salão. Ou então muda de lugar, mas não usa o altar. Quando usa o altar, quando usa a tribuna, que é o lugar da palavra, para qualquer outra coisa, você contamina as pessoas. E as pessoas passam a achar que tudo é pregação. Não, gente.
Nem toda vez que o pastor Cláudio Duarte prega, ele está pregando. Muitas vezes é uma palestra para casais com fundamentos bíblicos. E qual que é a diferença? Que a pregação sempre nos conduzirá ao caminho de santificação. Portanto, ao caminho de compromisso com Deus. A pregação sempre colocará Deus em primeiro lugar. O centro do evangelho é Cristo e o Cristo crucificado. Pregação que não conduz as pessoas à mudança de vida é tudo menos pregação. E eu chamo de crime espiritual. Por quê? Porque acaba por conduzir as pessoas para o inferno. Porque ao invés delas terem compromisso com Deus, elas estão comprometidas consigo mesmas. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O crescimento da apostasia. Gente, você sabe o que é apostasia? Olha isso aqui, ó. Apostasia significa desvio, afastamento, quer dizer abandono premeditado e consciente da fé. Não podemos confundir apostasia com desvios doutrinários ou comportamentais isolados. Ou seja, não é uma pessoa que desvia da igreja, não. O apóstata dá as costas convicta e conscientemente à verdade e à fé em Deus. Depois de resgatado do poder do pecado, o apóstata nega o Redentor, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, segundo Pedro 2:1. Portanto, o pecado do apóstata é maior que o do incrédulo. O que ele outrora praticava nos tempos de ignorância, por andar segundo o curso deste mundo, agora ele faz conscientemente. Você já percebeu algumas pessoas que têm saído da igreja e que o comportamento é oposto do de antigamente? Antigamente a pessoa desviava, ela ainda tinha temor, ela queria voltar, você falava com ela sobre Deus, ela chorava. Muitos estão se afastando da igreja hoje, iludidos por um evangelho que não é o evangelho de Cristo, porque quando o evangelho de Cristo ele é pregado, ele provoca duas coisas. Ou a pessoa o abandona, ou a pessoa o abraça. Por isso que o evangelho é a verdade, e não é meia verdade, é verdade. Nós temos que pregar a verdade, a palavra de Deus. Por quê? Porque quem vier, vem pela verdade. Quem se afasta pela verdade, pela autenticidade do evangelho. Pronto. Agora, quando a pessoa é iludida durante anos com uma pregação e ela chega num ponto que ela percebe que aquilo não funciona, porque o que funciona é a palavra, irmão. É o evangelho do Cristo crucificado. Paulo disse aos Coríntios, eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Nós estamos com tantas invencionices no nosso meio, para lotar os templos, para atrair os jovens. Porém, nós temos visto uma geração de igrejas lotadas de pessoas vazias. E estas, quando percebem a ilusão em que elas estão vivendo, porque não estão com as suas vidas fundamentadas no evangelho verdadeiro, elas abandonam a fé, viram as costas para Deus de forma consciente. Outro sinal, falta de fé. Em Lucas 18:8 está escrito, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nestes últimos dias haverá muitos falsos mestres, e inúmeras pessoas se desviarão da fé genuína, cujo objetivo não se restringe ao recebimento de bênçãos nesta vida. A fé de que Cristo está falando aqui é a fé que nos faz permanecer firmes, inabaláveis, haja o que houver. O justo viverá pela fé que uma vez me foi. Perseguição. Nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos como o cristianismo. Você já se perguntou por que a mídia não fala sobre isso? Você já se perguntou por que a mídia não fala sobre isso? Milhares e milhares de cristãos são mortos todos os anos ao redor do mundo. Nós aqui no Brasil, eu estou dizendo faz alguns anos, já precisamos nos preparar. Mas tem uma turma que quer ficar amigozinho do mundo. Esses dias eu vi um vídeo de um bispo de uma igreja tradicionalíssima aqui no Brasil, uma igreja, eu não vou falar o nome, mas enfim. E esse bispo está numa reunião com o Papa, chamando o Papa de sua santidade, uma reunião ecumênica. O ecumenismo leva ao nominalismo religioso. É por isso que hoje no Brasil, o que não acontecia 20 anos atrás, agora já acontece. As pessoas estão se declarando cristãs,
não praticantes. Isso só acontecia entre os católicos. A pessoa era batizada na igreja católica quando bebê, quando criança, e ela se julga católica por toda a sua vida, porque foi batizada quando criança. Mas entre os cristãos, não. Se a pessoa estava servindo a Deus, sou crente. Se estava desviado. Mas agora surge esse fenômeno. Cristãos não praticantes. Que Deus nos ajude. Agora, a perseguição, um dos resultados da perseguição é separar os verdadeiros dos nominais. E Jesus já deixou bem claro. Tem gente aí querendo, com toda essa movimentação que foi feita nos últimos anos no Brasil, na questão política, a igreja nunca foi tão confrontada quanto agora. Pode ter deputado, pode ter senador, o que for. A defesa da igreja não vem da terra. Você pode marcar isso aí? A defesa da igreja não vem da terra. A igreja de Cristo não se sente ameaçada. É ela que ameaça o inferno. E não há lei, não há nada, não há decreto que impede o avanço da igreja. Por quê? Porque a luta da igreja é espiritual. Efésios 6, 12, 13 em diante. Espiritual. Quando a igreja abre mão de lutar a guerra espiritual, a igreja deixa de dar ao mundo a única contribuição que só ela pode dar. Só a igreja de Cristo pode lutar a guerra espiritual. Mas nenhuma instituição. Então a igreja não pode. Paulo escreveu, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. A igreja se embaraçando com coisas desta vida não tem lutado legitimamente a guerra para a qual foi chamada para lutar. Guerras e rumores de guerras. As guerras e os constantes rumores de novos conflitos também apontam para o retorno de Cristo. Nós temos presenciado aí, muitas coisas têm acontecido. Ultimamente, o que aconteceu lá no Afeganistão. Ok? Então, guerra. E quando a gente fala aqui de guerra, você sabe que no Brasil a violência urbana mata mais do que muitas guerras. Entende o tempo que nós estamos vivendo? Tudo isso são sinais da brevidade da volta de Jesus. O renascimento de Israel como nação, a existência do povo israelita é um grande sinal indicador. Os últimos dias será uma época de pactos e blocos entre as nações. Preste bem atenção nisso. Esse tempo que nós estamos vendo agora, você percebeu a mobilização das nações em torno de um só propósito? Você percebeu ou não? Você percebeu? O mundo, nos últimos 2 anos, mesmo separados, direita, esquerda, de um extremo, de outro, inimigos mortais, mas todos se uniram em torno de um propósito: combater a pandemia, usar a máscara, o álcool em gel, a vacina, tá? Então, nós precisamos ficar de olho nisso. Terremotos, outro sinal escatológico são os terremotos. Lá na Indonésia, Haiti, Japão, Nepal, as mortes por causa de terremotos na última década somaram mais de 500 mil pessoas. São as contrações da terra aumentando. A Bíblia diz lá em Romanos que a terra geme, a natureza geme, está com dores de parto. Coisas espantosas fora do comum. Isso aqui são uma referência a quedas de meteoros, furacões, tufões, tornados, erupções vulcânicas e acontecimentos terríveis semelhantes a estes. Eu estava dando uma olhada, um dos grandes problemas hoje do mundo é as altas temperaturas. Na China, na Índia, na Europa, todos os anos milhares de pessoas morrem por conta das altas temperaturas, ondas de calor extremo. Tá? Fome, secas, catástrofes e outras causas têm motivado fome em várias partes do mundo. Só no Brasil, segundo o Ministério da Cidadania, 14 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza no Brasil, sendo que as grandes vítimas são crianças, com alimentação inadequada, que retarda o desenvolvimento físico e mental, além de reduzir sua resistência às doenças. Pestes. Olha só o que disse o ex-presidente do Uruguai, que é ateu, sobre esse momento que nós estamos vendo agora nos últimos 2 anos. Eu evito falar, porque a plataforma às vezes entende que você está dando alguma informação e bloqueia aí. Pepe Mujica, ateu, disse assim: se eu pudesse acreditar em Deus, diria que a pandemia é uma advertência aos sapiens, aos homens,
Essa percepção, ainda que imperfeita, de que Deus pode falar e fala aos homens mediante o sofrimento, também foi observada por Alistair McGrath em C.S. Lewis, que traduz: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Elas são seu megafone para despertar um mundo surdo. Então Deus está nos chamando, Deus está nos despertando com tudo o que está acontecendo no mundo. E se tem uma coisa que esse atual momento fez, foi alertar o mundo todo. Todo mundo ficou em alerta. Todo mundo ficou com medo. Todo mundo teve um caso, ou alguém da família, ou um vizinho. Multiplicação da ciência, aliás, só para trazer aqui um dado estatístico, histórico, é a primeira vez que temos uma pandemia, ok? Pandemia. Pandemia é algo global, que o mundo inteiro é atingido, é a primeira. Multiplicação da ciência, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós estamos vendo aí o crescimento acelerado da ciência, não é? Mas só a palavra de Deus tem resposta para as principais indagações da humanidade. Iniquidade e esfriamento do amor. Em Mateus 24:12, Jesus mencionou mais 2 alarmes, sinais, um decorrente do outro. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que assusta nesse duplo sinal é que, mais uma vez, tem a palavra muitos aqui, cujo significado é quase todos. Olha só, vemos que os mensageiros conservadores, mas conservadores do ponto de vista bíblico, segundo Timóteo 1:13-14, são vistos por muitos como extremistas, descontextualizados ou politicamente incorretos. Os cultos que deveriam ter como objetos o louvor a Deus e a exposição da palavra se transformaram, como já vem ocorrendo, em programas de auditório, shows, com muito entretenimento e pouco ou nenhum quebrantamento de espírito na presença do Senhor. Não é hora de colocarmos as pessoas para sorrir. É hora de pregarmos o Evangelho para levar as pessoas às lágrimas de arrependimento e de quebrantamento diante do Senhor. Escândalo, traição e ódio. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A palavra escândalo significa fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Nós nunca vimos um tempo de tantos escândalos quanto hoje. Sempre tiveram? Sim, mas com as redes sociais, os escândalos ganham publicidade. E cada vez que um escândalo ganha publicidade, ele causa mais escândalo. E cada vez que um líder, que um influencer promove um escândalo, seja um pecado que ele tenha cometido ou através desses sites de fofocas, os mais atingidos são jovens e adolescentes que estão com a sua fé em formação. Que Deus nos guarde, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Que nós possamos dizer como Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus aqui está falando de sinais, não de datas. São sinais através dos quais nós podemos olhar e identificar que Jesus está voltando. Tópico 3, como eu disse, 1 e 2 num bloco só. Jesus fala a respeito da vigilância. É disso que ele está falando aqui. Ele fala a respeito da vigilância. Nós devemos vigiar como igreja de Cristo, sempre alertas. Olhai, vigiai e orai. Estas coisas, elas estão interligadas. Não adianta orar muito e não vigiar. É preciso olhar o quê? Os acontecimentos. Vigiar o quê? Para não cair em tentação. E orar para quê? Para Deus nos dar graça e força para permanecer. Sempre alertas. A referência de que Jesus virá como ladrão, Mateus 24:36, é porque o ladrão usa como sua maior estratégia a surpresa, para surpreender a pessoa, o lugar, o ambiente. Mas ele só consegue surpreender quem está dormindo, cochilando, despreocupado. Os atentos
acordados, nunca serão surpreendidos, porque estão sempre alertas, sempre vigiando. A forma mais sutil de perdermos a atitude vigilante é mudarmos o nosso foco das coisas eternas para as coisas terrenas. Nada tirava o foco de Paulo. Romanos 8:18, Filipenses 3:13 e 14. Eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:18. Porque eu estou certo que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Colossenses 3:1-4. Olhai, pensai nas coisas que são de cima, onde a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O alvo do crente é o céu. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu tenho dito que o maior desafio nosso hoje é permanecermos firmes. Esse é o nosso maior desafio. E sempre em oração, sempre alertas, sempre vigilantes, sempre em oração. A oração é o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximos da nossa partida desta terra, mais familiarizados devemos estar com os céus. E isso só é possível através da conexão da oração. A igreja sempre precisou orar, agora muito mais. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. E eu concluo com aquele louvor que é um clássico inesquecível. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Amém? Esse é o desejo da nossa alma. Precisamos e devemos ficar prontos, porque a qualquer momento Jesus Cristo está voltando. As referências que nós usamos aqui é do Teologia Sistemática Pentecostal do pastor Ciro Sanches e Borde, Eurico Berges tem Teologia Sistemática e Odilo Reinaldo, que é o comentarista dessa lição. Jesus Cristo voltará. Forte abraço, espero que tenham gostado. Digam o que estão achando desse novo formato. Estou aqui para ajudar vocês e espero vocês no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Forte abraço. Deus abençoe.